Devido à dominância de cargos estratégicos, tanto em corpos acadêmicos quanto na mídia, a verdade é escrita por aqueles que aplicam o crivo científico de maneira seletiva. Um bom exemplo dessa prática, que deixa claro a hipocrisia dos cientificistas, acaba sendo a comparação entre a narrativa do lockdown como estratégia viável e da suposta eficácia dos medicamentos amplamente conhecidos que possuem suas posologias medicamentosas bem definidas na literatura médica por muito tempo. O lockdown, por exemplo, teve sua narrativa fundamentada principalmente no Report 9 do Imperial College, que descrevia cenários macabros mesmo com a imposição de medidas não farmacêuticas. Alguns dos motivos que explicam o porquê as previsões de Ferguson estavam condenadas ao erro desde o primeiro dia estão expostos com mais detalhes em documentários passados. Em contrapartida, o medicamento hidroxicloroquina, assim como outros, mesmo sendo amplamente conhecido e bem delimitado pela literatura médica, encontrou grande resistência por aqueles que são escravos de suas ideologias. Médicos, biomédicos, enfermeiros e profissionais da saúde em geral chegaram ao cúmulo do absurdo em insinuar que tal medicamento era perigoso por si só, gerando uma real caça às bruxas, inclusive de médicos que estavam dispostos a prescrever tais medicamentos. Dessa maneira, conseguimos enxergar o caminho livre do crivo científico para o lockdown e um nível de ceticismo análogo a fanatismo religioso provindo daqueles que se opunham ao medicamento, onde até se é compreensível pedir grandes provas sobre a eficácia. Entretanto, por muito tempo, observamos falas absurdas que proferiam colocações equivocadas sobre as características básicas do fármaco, levando pessoas leigas a entenderem erroneamente que um perigo não demonstrado por significância científica existisse aí, uma clara demonstração de má prática, para não dizer pior. Agora, o cerco a essas contradições fecha ainda mais quando a maioria dos estudos observacionais e grande parte dos randomizados apontam para a eficácia de fato do medicamento. Um link com uma coletânea com artigos a respeito, tanto a favor quanto contra, será deixada na descrição do vídeo. A politização e o sequestro de liberdades de indivíduos escolherem qual tratamento articularem com seus médicos pode ter sido responsável pelo agravamento da situação geral em que passamos, permitindo o vírus prosperar mais livremente pela população, sendo esse cenário piorado por declarações antimédicas absurdas como recomendações para pessoas procurarem ajuda médica apenas quando estiverem com sintomas mais explícitos, o que já caracteriza a doença em um estado mais avançado, algo que vai completamente contra um dos pilares da medicina: reconhecer precocemente e tratar precocemente. Agora, instituições médicas como a Associação Americana de Medicina removem recomendações negativas referentes a esse medicamento, que foram realizadas de maneira equivocada e por conta de jogo político, pois por mais que o medicamento não possuísse muitos dados na época referente à eficácia, não existiam elementos significativos bem fundamentados de grandes riscos pelo seu uso quando o mesmo é aplicado dentro das posologias conhecidas e determinadas pelos médicos. Toda essa problematização e suas consequências não deveriam sequer ter acontecido, em que, se as decisões fossem de fato baseadas em ciência, lockdown, por exemplo, nunca teria sido implementado sem antes passar pelo mesmo crivo científico que os opositores de medicamentos conhecidos queriam. Vemos, após toda a fundamentação realizada desde abril no canal e por outros veículos sensatos, que ao menos uma dúvida razoável e considerável a respeito dessas posições podem e devem ser levantadas. A falta de discussão e exposição honesta entre elementos discordantes é um dos principais passos para a execução genuinamente científica, e a partir do momento que algumas dessas características são negligenciadas, todo o processo de estabelecimento da confirmação ou negação de uma informação por esse método fica comprometido. Em um primeiro momento, os obreiros desonestos, fingindo-se de apóstolos da verdade, removeram algumas liberdades não muito perceptíveis. Eventualmente, os mesmos pressionaram uma narrativa equivocada que transformou e dividiu a sociedade, causando histeria em massa, em que um espirro foi motivo para o conflito irracional e promoção de caos, permitindo a agenda ditatorial de controle absoluto prosperar. Baseado no caos, metodologias de coleta e constatação de óbitos questionáveis, assim como testes em plataformas problemáticas, desenharam um cenário de perigo eminente, fazendo grande parte da população já cansada e com medo de escravos do comodismo e narrativa sem fundamento.
Com esse paradigma bem estabelecido, iniciou-se a perseguição mais diretamente de opositores e apontadores da problemática envolvida na decisão baseada em elementos que não passaram pelo crivo científico verdadeiramente. Ainda, a prosperidade de figuras públicas e políticos em esquemas e superchats de plataformas tendenciosas ocorreu livremente. Agora, após as eleições municipais, a atitude ditatorial remove a sua máscara completamente, realizando ameaças diretas com multas, zonas vermelhas, interdição do ganha-pão do brasileiro médio e a tentativa de inibir um encontro cultural que promove fraternidade, localismo e laços poderosos que, uma vez destruídos, serão um grande marco na confirmação de uma população subjugada que não mais consegue identificar a diferença entre o bom e o ruim, sensato e absurdo, e liberdade e tirania, demonstrando o adestramento social tão antecipado e desejado pelos tirânicos disfarçados de servos da justiça. A desobediência de leis erradas é um dos últimos e mais poderosos artifícios que um indivíduo pode ter. Não se enganem, políticos não abrem mão de poderes concedidos ou conquistados. Eventualmente, lockdown e vacinas obrigatórias deixarão saudades perante as atrocidades que não estão muito distantes da impossibilidade. Como George Orwell já dizia, numa época de mentiras universais, falar a verdade é um ato revolucionário. Senhoras e senhores, meu nome é Renan Santanelli e obrigado por assistirem o canal Categoricamente. Tenham um bom dia e fiquem bem.